né, que mais uma vez, né, está nos honrando com a sua presença. Eu quero chamar já o presbítero Isaac para não perder tempo. Amém, querido? Salva de palmas pro irmão. Shalom, shalom, igreja. Glória a Deus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Agora só vai fazer barulho quem torce para o maior time do Rio de Janeiro. E agora qual é? Qual é o maior do Rio de Janeiro? Só Vasco, varão. Glória a Deus. Estou muito feliz, irmãos, de estar aqui. Quero louvar a Deus pela vida do Xande, sua família, esses jovens lindos, top. Deus abençoe pastor Serginho, Linhares, pastora Cristiane. Transmita meu abraço para eles. Pastor Godoy e pastora Carla, Deus abençoe. Vocês são referência para nós, tá? Amo a vida de vocês, a família de vocês, top. Deus abençoe. Aos demais irmãos, músicos, cantores, levitas que louvaram, os irmãos da recepção, da mídia, enfim, músicos todos, Deus abençoe. Uma mesa muito linda ali, ó, top demais. David não saía dali, até lá, ó. Olha lá, ele tá vindo da onde, varão? Deus abençoe. O Xande falou que só pode ir até 5 da manhã, então vou respeitar o horário. Não vou passar de 5. Gênesis, a mídia abre para mim, Gênesis capítulo 32, versículo 22. Gênesis 32, 22. Eu orando à tarde, eu assisti, estava trabalhando, parei, tem uma gráfica. Eu falei, eu vou tirar um momento com Deus agora à tarde, como tirei de manhã. E eu comecei a assistir uma mensagem de um pastor que eu nunca tinha ouvido. Aconselho vocês a ouvir, muito bom, Hernani Santos. Muito bom mesmo. E como Deus ministrou, ele me ensinou sobre orar pela minha vida de oração. Uau! Ele tira um período para orar pela sua vida de oração. E nossa, quando eu comecei a orar pela minha vida de oração, poxa, foi muito top. Muito legal mesmo. E Deus ministrou no meu coração essa palavra. Gênesis 32, 22. Inclusive vai ter o Peniel aí, não vai? O encontro é? Tá chegando, é semana que vem, né? Glória a Deus. E Deus colocou essa palavra no meu coração. Diz assim, Gênesis 32, 22 em diante. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tomou-lo e fê-lo passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse ele, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Meus irmãos, top aí? Top, varão. Dá um se sustenido aí, varão. É dó, né? É dó. Irmãos, vamos falar sobre Jacó, mas vamos voltar um pouco no tempo e falar sobre o pai Abraão. Deus chama no capítulo 12 Abraão, Breno, meu amigo, meu irmão. Deus chama Abraão, que chamava-se Abrão. Sua esposa se chamava Sarai. Eles eram estéreis, Sara era estéril.
Sara avançada em idade, já nesse momento, que é chamada por Deus. E Deus fala: Abraão, vou resumir falando Abraão para ficar mais fácil, mas Abraão, sai da tua tenda, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, da terra dos teus pais, vai para a terra que te mostrarei. Abraão ouve a voz de Deus e decide obedecer. Esse Abraão aqui é um Abraão, pastor Godoy, que aparentemente não temos relato de contato de Deus e Abraão. É o primeiro contato. Se é o primeiro contato, então podemos afirmar que ele não tinha experiência. Se não tem experiência, ele ouve uma voz estranha, mas ele decide obedecer e acreditar na voz que ele está ouvindo. Você vai ver no capítulo 10 de Atos, se eu não me engano, Pedro, que é um cara que andava com Jesus, ele vai ter uma revelação onde Jesus fala: mata e come esses animais, e ele não vai comer. E por 3 vezes ele nega ali, ele fala que não vai querer, que não vai querer. Você vê um Pedro que conhece Jesus, mas decide não obedecer. Você vê um Abraão que não conhece muito sobre o divino, mas decide obedecer. Tem pessoas que conhecem Deus, conhecem a sua revelação, mas decidem não obedecer aquilo que Deus está mandando. Tem gente que é tão incrédula, e eu falo isso que às vezes eu sou, que quando Deus coloca uma coisa doida, fala: atravessa a rua e abraça aquele irmão lá do lado. Meu Deus, se é o Senhor mesmo, passa um Fusca azul aqui, 67, na minha frente. Nem vezes o Fusca passa mesmo. Eu falo umas provas com Deus doidas assim, que a gente quer prova, a gente quer tato, a gente quer saber, a gente quer ver, enxergar. Abraão sai da sua tenda, da sua parentela, vai para a terra que Deus mostra. Abraão recebe uma promessa de ser pai. O filho de Abraão se chama Isaac, o personagem mais bonito da Bíblia Sagrada, porque todo Isaac é muito lindo. Todo Isaac é muito bonito. Minha mãe sempre falava isso. Isaac. Só que Sara é estéril, o tempo passa, não tem como nascer um filho. Só que Sara já está com cerca de 90 anos e vem o capítulo 21, mídia. Capítulo 21 de Gênesis, versículo 1. Capítulo 21 de Gênesis, versículo 1. Capítulo 21, versículo 1. Vai acontecer algo sobrenatural no versículo 1. Capítulo 21, versículo 1. Vai dizer mais ou menos assim: e o Senhor visitou a Sara como tinha dito. Quem visita Sara é Gabriel, correto? É um profeta que visita Sara. Quem visita Sara é Miguel, arcanjo. Então você está me dizendo que o Senhor decide fazer uma visita a Sara. Estamos numa mini vigília, buscando de madrugada a presença do Senhor. Vocês poderiam estar vendo Netflix nesse momento, Amazon Prime nesse momento, Max, que não é mais HBO, agora é só Max, Disney Plus. Não é que eu entendo isso não, que eu não vejo não, brincadeira. Mas você poderia estar vendo tantas outras coisas, Star, ó. Mas você decidiu vir até a ICM Guapi. E já que você veio até a ICM Guapi, o Senhor decidiu visitar e habitar neste lugar. Hoje você não vai sentir e ouvir a palavra de um simples pregador, ou de um levita, ou de um músico, ou de uma palavra de impacto. Não. Hoje o Senhor marcou um encontro contigo aqui neste lugar. Não foi você que escolheu a Ele, mas Ele te escolheu para você vir aqui, porque Ele tem um propósito na sua vida. Sabe por que você tentou se matar e não conseguiu? Veio pandemia, você não morreu. Veio crise financeira e você está de pé. Não é porque tu é bonzinho ou boazinha, é porque tem um propósito de Deus na sua vida. E quando o céu se alinha à terra, o propósito é cumprido. E hoje o Senhor marcou um encontro para alinhar céu e terra, céu e terra, céu e terra. Quantos podem, quantos estão comigo nessa palavra? Levanta a tua mão e comece a adorar. Aleluia. O Senhor visitou. O texto continua
continua. Isaac vai nascer no capítulo 21. 22, Isaac. Abraão passa pelo teste. David falou muito bem aqui. Deus pede o filho. 23, 24, continua. Sara morre, a história continua. Isaac está 40 anos solteiro. Fala pro teu irmão que está solteiro do seu lado ainda. Tem esperança para você. Isaac estava com 40 anos solteiro. Tem alguém com mais de 40 solteiro? Receba. Receba a sua vitória. Oh, Jesus. Quem sabe não está aqui a sua bênção? Tá não? Quem sabe não está do seu lado a sua bênção? Já bota aí, profetiza aí, ó. Oh, glória. Meu Deus. Isaac com 40 anos. Abraão fala para o seu servo Eliezer. Abraão chega para o seu servo Eliezer. Abraão casa de novo. Abraão gostava de casamento. Abraão casa com Quetura, casa com... Inclusive ele vai ter um filho chamado Midian. E depois os midianitas causam um problema, enfim. Abraão casa, mas o texto fala que a fumaça me esconde. Abraão casa, mas ele despede os filhos mais novos, deixa tudo para Isaac. Ele chega no capítulo 24, versículo 12. Abre para mim, deixa aberto 24, 12. Gênesis 24, 12. O texto fala que Abraão pede para Eliezer, o servo mais velho, ir até a terra onde ele morava, a terra de Ur, e trazer de lá uma parente, alguém que seja da linhagem de Abraão, para não ser cananeu, cananeia, se casar com seu filho Isaac. Os cananeus estavam corrompidos com outras adorações. Lá ainda tinha uma esperança de achar uma mulher que pudesse ser uma mulher abençoada para Isaac. Eliezer, ele vai fazer algo extraordinário. 24:12 vai dizer: e disse o Senhor Deus, e disse: ó Senhor Deus de meu Senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e me faze beneficência ao meu Senhor Abraão. Versículo 12, fica aqui. Aqui Eliezer decide fazer uma oração. A missão de Eliezer é ir ao encontro de uma noiva para Isaac. E antes de ele fazer esse encontro para trazer uma noiva para Isaac, ele decide orar. E nesse tópico aqui eu quero falar da importância da oração. A gente tem costume de orar quando dá errado. Jonas ora no terceiro dia no ventre do peixe, e ele é liberto e vai para o propósito. Mas Jonas precisou passar por naufrágio, perder bens, mergulhar no mar, ser engolido por um grande peixe. Ele compara com o inferno aquele grande peixe. E ele vai passar 3 dias com fome num lugar que eu não tenho nem noção de como é que é. E no terceiro dia ele ora. A gente costuma orar quando dá tudo errado, a gente coloca Deus no negócio. Mas a gente podia evitar todo esse processo de trauma se a gente colocasse Deus no início. E o problema de muita gente é viver traumas porque não colocou Deus no início. Não estou dizendo aqui neste momento que colocar Deus em oração no início vai te livrar de problemas. Cito 2 exemplos. Daniel só para na cova porque orava. Mas Daniel só sai da cova porque orava. Não, isso aqui foi muito pouco. Glória para essa palavra revelada, cara. Daniel só vai para a cova porque ora, mas também só sai da cova porque ora. Deus às vezes não vai te livrar da cova, mas na cova o Senhor vai fechar a boca dos leões. Jesus está orando no Monte Getsemane, no Monte Moriá, no Getsemane. No capítulo 6, versículo 9, ele vai dizer, Mateus capítulo 6, versículo 9: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus, ele está orando isso no início do ministério, seja feita a sua vontade. No final do evangelho, ele vai subir no Monte Moriá, no Monte das Oliveiras. Ele vai no Monte das Oliveiras, ele vai até a região do Getsemane, e lá ele vai fazer uma oração.
Ele está sentindo que vai morrer, está chegando próximo o propósito de ser cumprido, de glorificar o seu filho, através da morte e ressurreição. E ele vai orar uma oração, ele está suando sangue, se eu não me engano o nome é hematitrose, não sei se pronuncia assim. As microveias dilataram de tanto nervoso e ansiedade que ele está. Ele, como parte humana, ele vai falar: Senhor, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas aí entra: entretanto, todavia, seja feita a sua vontade. Jesus é um tipo de pessoa, ele me ensina a ser um tipo de pessoa que prega no capítulo 6, mas que vive no final do ministério. Porque é muito fácil eu vir aqui pregar para vocês no capítulo 6. Difícil é mediante a morte eu viver aquilo que eu estou pregando. Não é sobre o quanto eu sei pregar, é sobre o quanto eu pratico aquilo que eu prego. Não é sobre o quanto você sabe cantar aqui, tocar, performar, servir. É sobre o quanto você sai por aquela porta e decide ser um servo de Deus na faculdade, na escola, no trabalho. Falar aqui é muito fácil. Leozinho, é muito fácil usar PNL, técnicas aqui, é muito fácil. É muito fácil usar técnicas, jargões de pregação. Difícil é quando a luz apaga e só está eu e meu celular e Deus, e eu dizer não para pornografia. Difícil é quando está eu e um irmão, uma irmã, e eu dizer não para fofoca. Deus está falando, não é sobre o quanto eu sei, é sobre o quanto eu vivo aquilo que eu sei. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Jesus, ele ora: Pai, se possível for, passa desse cálice. Mas a oração não livrou ele da cruz. Mas se não fosse a oração, e claro, ele é o Messias, mas se não fosse a oração, não haveria o terceiro dia da glorificação, da ressurreição. A oração não livra da, mas livra na situação. A oração é uma ordem. 1 Timóteo 2:1, Paulo fala: eu ordeno a que todos orem. Oração não é simplesmente um ministério à parte de alguns, mas de todos. O pastor deve orar, o baterista, oh meu Deus do céu, baterista deve orar. Jesus, só tem um baterista aqui, quem é mais baterista aí? Jesus, livra as irmãs solteiras do baterista, Jesus. Aleluia. Jesus, brincadeira, tá, gente? Na ICM não tem baterista assim. Talvez em outras igrejas. Brincadeiras, meus irmãos. O baterista tem que orar, o tecladista, filho do Godói da unção, aquele que, meu Deus, te viu. Vaso, tem que orar. Funkeiro tem que orar. Vereadora tem que orar. Nós temos que orar. Quem fica na porta tem que orar. O da mídia tem que orar. O do bistrô lá da recepção tem que orar. O do que está assistindo tem que orar. Oração é uma ordem, é um mandamento, é um apelo do céu. Nós temos que orar. Isaac, eu não tenho tempo de orar, mas eu não perco o Gabigol. Gabigol não, que já virou corintiano. O Pedro, eu não perco o jogo do Flamengo. Isaac, eu não tenho tempo de orar, mas eu maratono Netflix, Isaac. Eu vejo La Casa de Papel, eu vejo dorama. Isaac, eu não tenho tempo de orar, mas maratona tanta coisa. Fica no Zap até 4 da manhã. Se vê o visto por último, isso se deixar o visto por último, tá 4 horas da manhã e acorda às vezes cedo para ir trabalhar. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para orar. Jesus vai buscar uma noiva que se consagra na oração. Jesus vai buscar jovens avivados na oração. E aqui na ICM Guapi, em todas as ICM, nós temos jovens, irmãos, irmãs que buscam em oração. A oração é um mandamento. Mateus 6:9. Jesus não fala se vocês forem orar, ele fala quando vocês forem orar. Ele fala, Jesus entende que todo cristão tem que ter uma vida de oração. Ele não está falando, se vocês quiserem orar, ora ao Pai assim, fala assim, não faça como os hipócritas, como os fariseus. Não. Quando vocês forem, que eu estou contando com vocês orar.
1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Eu não estou falando de você se privar de ter uma vida de alegria, de curtir. Eu estou falando que como você bebe água e respira, a oração tem que ser uma prioridade para você. Você tem tempo para respirar, você tem tempo para orar. Você lá, pastor Godoy, na sua Hilux. Oh Jesus, 2025 já, um modelo novo que nem lançou. Está dirigindo, indo lá para cantar lá em outro estado, pastor Godoy. O senhor está orando. Alguém lá no serviço, na moto, mas não fecha o olho não, dirigindo não, pastor Godoy. Pelo amor de Deus. Orar em todo tempo. É o pedreiro chapando massa orando. É o jovem na faculdade, chega o intervalo, todo mundo falando um monte de gracinha, contando um monte de piada suja, e você se separando. Olha só, tá engraçada a piada, mas eu vou ler rapidinho, fica quietinho e vou orar, igual o Fabrício falou aqui que fez. É você orar o tempo todo. É você ter prioridade, oração. Eliezer me mostrou isso, que oração é prioridade. E hoje de tarde Deus falou muito comigo. 4 atitudes movem o céu. 4 atitudes movem o céu. Primeiro, a fidelidade de um cristão, de um homem ou mulher de Deus. Jó moveu o céu através do seu caráter. Deus para poder alegrar-se com a atitude de Jó. Satanás desavisado está passando. Olha lá meu servo Jó. Deus falando. Tem visto? Aí o diabo fala, mas também tem tudo. Não, tira, ele é de caráter, eu conheço meu filho. A fidelidade faz o céu ser atraído para a terra. Adoração faz o céu ser atraído para a terra. E quando eu falo adoração, eu não falo microfone, voz, ou guitarra, teclado, não, eu falo adoração. É possível cantar e não adorar? É possível não cantar e adorar? Adoração é um estilo de vida. Adoração é muito mais do que fazer minha voz sair. João capítulo 4. Jesus tem um encontro com a mulher samaritana e ela faz uma pergunta: o senhor é Messias mesmo? Onde que eu tenho que adorar? Os judeus falam que tem que adorar no templo, os samaritanos falam que tem que adorar nos montes aqui de Samaria. Jesus fala: olha, é chegada a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Se o Pai procura os verdadeiros adoradores, o Pai está olhando e está caçando. Eu imagino o Pai olhando do céu e olhando. Vou olhar para o Brasil agora. Ele pega o Waze dele lá e abre. Acho que está apitando o radar para o Rio de Janeiro. Está apitando para a região serrana aqui, saindo da Baixada. E alguma coisa em Guapi está apitando aqui no meu radar de adoração. E vou dar um zoom aqui, ICM Guapi Mirim, mini vigília dos conectados. Tá cheio de adorador, tá cheio de adorador. Cadê você, adorador? Cadê você que veio adorar? Eleva o nível aí, eleva o nível aí, eleva o nível aí. Doremanalamanasciando, eleva o nível, eleva o nível, eleva o nível, eleva o nível, eleva o nível. Aleluia. Assim, terceira coisa que faz o céu se movimentar é a salvação de almas. Lucas 15 fala que há mais alegria no céu quando o pecador se arrepende. Os anjos comemoram, os anjos batem na mão do outro e falam: yes, sim, com o nosso bispo, sim, lá aceitou Jesus, top. Os anjos queriam estar aqui pregando e não pode. E a quarta coisa é a oração. A oração move o céu a ponto de haver guerra nas regiões celestes. Quando ora, Deus fala: Gabriel, desce com a resposta. Satanás, que ele vê, ele manda parar. Quando Deus vê e parou, Miguel, abre caminho, mas a resposta vai chegar para você. Eu encerro esse tópico de oração falando: os discípulos não perguntam para Deus como pregar, mas perguntam como orar. Deus não se impressiona com a minha pregação.
mas se impressiona com a minha oração. A minha pregação não chega a Deus, a minha pregação é para vocês. Meu contato com Deus não é um microfone pregando, mas é uma vida de oração. A pregação eu alcanço vocês para te convencer, para te trazer para perto de Deus. Deus não está falando, olha lá, Gabriel, como é que ele prega bem. Mas quando uma oração sincera, por alguém que nem entende muito de oratória, mas está orando, Jesus, tem misericórdia de mim, o céu para e fala, Alá, Alá, Espírito Santo, vai lá, enxuga as lágrimas, traga para mim como gemido inexprimíveis essa oração. Eliezer orou falando assim, gente. Eliezer falou assim, Senhor, e ele chama Deus do meu pai, Deus do meu servo Abraão, do meu senhor Abraão. Eu vou caçar uma mulher para Isaac. Se essa mulher, eu quero, deu dicas assim, deu parâmetros para acontecer. Se essa mulher, eu pedir água e ela oferecer para os meus camelos, e olha que camelo bebia muita água, bebe muita água. Essa mulher é a mulher ideal para Isaac. Porque jovem tem que fazer os deveres de casa, lavar louça. Cadê as jovens e os meninos também que lavam louça? Meu Deus, aqui quase ninguém levantou a mão. Que varre casa. Que suja os pratos e deixa jogado lá. Ah lá, sincero, verdade. Vaso. Que minha esposa não esteja assistindo. Não faça corte. Rebeca é uma mulher trabalhadora, uma mulher que depender dela, ela vai ajudar a mãe, o pai. Eliezer vai, gente. Eliezer para na fonte e faz essa oração. Capítulo 20, esse capítulo mesmo, 24, versículo 15. Olha só. Gente, chutei a pedaleira aqui. Antes que ele terminasse de orar, olha isso aqui. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, que trazia no ombro um cântaro. Repare que antes de ele terminar a oração, a resposta da oração que ele estava fazendo surgiu e apareceu e veio até ele. Talvez, eu não vou falar que é para todos, mas talvez, enquanto estamos aqui clamando, talvez nesse exato momento a resposta da sua oração está chegando para você. Talvez, não sei se é para todos, não sei, mas talvez para 1, 2, 5, 10, a resposta está chegando, a cura está chegando para você, a porta de emprego, não vai nem acabar o culto, durante o culto, enquanto a gente está orando, clamando, a resposta chega, o WhatsApp toca, quem sabe o Pix não cai na conta, quem sabe, Jesus, receba, quem sabe enquanto estamos orando aqui, o milagre não acontece. A faculdade te aceita. Oh meu Deus, quem sabe a porta abre. Enquanto estamos aqui, Leozinho, o cliente milionário fecha. Oh meu Deus, vou pagar 1 milhão no Pix, em dólar. Dá para melhorar, sempre dá para melhorar, né? Enquanto ela orava, Rebeca aparece e ele pede água, ela oferece água. Ela oferece para ele e para os camelos. Ele vai até lá, ela é filha de Labão. Ela é irmã de Labão. Ele é da família dos parentes de Abraão. Ela decide ir e ela vem. Eu fiz um tópico aqui, só vou comentar sobre ele. Que ela tem água para oferecer e tem cântaro para tirar água do poço. Porque cada um oferece o que tem. Cada um oferece o que tem. Se tem uma vida de oração, tem presença para oferecer. Se não tem uma vida de busca, só tem amargura para oferecer. Rebeca é uma mulher que tem água, tem vasilha, tem cântaro para tirar água. Ela vai vir, gente, e ela vai se encontrar com Isaac. O texto fala que Isaac estava orando. Umas falam meditando, mas o Isaac estava orando. Olha só como é que a oração envolve esse casamento. Eles se avistam e se encontram e se casam. Rebeca vai ter
uma gravidez. Eles ficam mais cerca de 40 anos, se não me engano, orando para engravidar. O tempo passa. De repente, Rebeca sente uma briga no seu ventre. Naquela época não tinha teste de gravidez. E para as irmãs casadas, receba aí gravidez. Receba aí lá as irmãs lá, receba. Era gêmeos, receba. Ela está sentindo na sua barriga um desconforto, uma briga. Sabia que estava grávida, ela vai descobrir com o tempo, porque acho que tinha como descobrir. Mas ela não sabia que era gêmeos. Não tinha ultrassom. Ultrassom teve da minha mãe mais ou menos para cá, porque minha avó não fez ultrassom do meu pai. Nem saber se era menino ou menina sabia. Não tinha como saber. E uma briga acontece e ela pergunta para o Senhor. E o Senhor responde que são duas nações no seu ventre e o maior servirá ao menor. E eu fiz algumas anotações sobre isso, já vou entrar sobre Jacó, mas olha só, isso aqui. Primeiro, se Rebeca conta para outras mulheres daquela região que nunca tiveram gêmeos, o que ela está sentindo, elas não iam entender o sentimento de Rebeca, o que está acontecendo dentro de Rebeca. Talvez você expresse seu sentimento para alguns amigos, pessoas, até mesmo pais, talvez, e eles não conseguem te entender e te ajudar, porque eles não entendem o que está acontecendo dentro de você. Eles não estão entendendo o que acontece dentro de você. Aí ela decide perguntar ao Senhor, porque para conhecer o que está passando dentro de você, o psicólogo entende? Sim, é top, eu recomendo. Mas para te conhecer por dentro, te esquadrinhar, o Senhor te conhece. Consulte ao Senhor seus sentimentos. Eu fico imaginando que ela está sentindo uma dor dobrada. Se ela está gerando gêmeos, a dor é dobrada, as contrações dobradas, o peso da gravidez é dobrada. E as pessoas podem julgar, mas não sabem o que ela está suportando. Talvez as pessoas te julgam, mas não sabem o processo que você está aguentando e suportando. As pessoas falam lá, cheio de dor, reclamando da vida, mas não sabem o que passa dentro de você. Talvez as pessoas te criticam, te apontam, te afrontam, zombam de você. Talvez as pessoas te falam assim, se vitimiza demais, mas não sabe o que tu suportou para chegar até aqui. Para falar de você é muito fácil, mas para saber o que está sendo gerado em você, ninguém sabe. Só que eu tenho um recado: que ela vai gerar é o dobro do que a outra gera. Talvez você está aguentando aqui, está doendo demais, mas tem bênção dobrada, unção dobrada, bênção multiplicada sobre a tua vida. Eu vim aqui te dizer, jovem, suporta, aguenta, suporta, aguenta, suporta. Tem unção dobrada para minha geração. O que meu pai não viveu, meu avô não viveu e eu não vivi, a minha geração irá viver. Cegos enxergando, paralítico andando. Tem uma unção dobrada chegando para a minha geração. Receba essa palavra, receba unção dobrada. Falam da minha geração, e é verdade que é a geração que sofre mais com problemas dentro de si. O problema antigamente era externo, era pai batendo muito. Hoje você vê pais que não bate, mas são internos. E eu não te julgo, porque só você sabe o que você está passando. Mas suporta, aguenta. Mas estão falando que eu sou mimizento, aguenta. Procura ajuda, procura quem te conhece. Procura um profissional, procura um líder. Mas suporta, porque tem uma unção dobrada para essa geração que dizem que é a pior. Os antepassados que julgam a igreja preta, elas vão ter que ver os milagres que vão acontecer para essa nova geração. Eu não digo de igreja preta branca, não, eu digo para a nova geração, independente de igreja.
Nessa levada nasce 2 filhos, Esaú e Jacó. Nascem quantos filhos? Gente, muito fraco, Kevin. Responde o microfone, liga no pé aqui para. Quantos filhos? Esaú e Jacó. Esaú é um cara peludo. Tem alguém peludo? Tony Ramos aí? Não, o cara é peludo. O cara é... Jacó já é mais sem pelos. Jacó é mais de ajudar a mãe ali em lavar a louça, mas Esaú já era mais da caça. Esaú ia, pegava a flecha, pá, matei esse javali, vou levar para papai. Javali suculento. Aí Jacó ia lá e preparava. Era essa a logística. Isaac dá uns mole como pai. Como todo pai sempre erra, a gente é ser humano. A gente não vai acertar sempre, mas dá para avaliar o que ele errou e melhorar. Isaac dá preferência porque ele se relaciona mais com Esaú, porque ele gosta também do que Esaú gosta. E há uma briga, uma separação um pouco ali da família, mas está junto, mas não está. Talvez é a realidade de muitos, mas eu profetizo união para sua casa. Esaú, ele vai ter a bênção da primogenitura. Quando Esaú nasce, Jacó está segurando o calcanhar. Tipo assim, cara, deixa eu passar, eu quero ser o primeiro. Jacó é um cara muito interessado em ser abençoado. Você vai reparar quando a gente vai entrar no texto que a gente leu. Ele é muito interessado em ser abençoado. Ele luta desde antes de nascer. Esaú tem a bênção da primogenitura. Esaú vai ficar com fome numa dessas caças. E Esaú com fome, ô Breno. Quem aqui está com fome? Olha lá, a mídia sempre está com fome. Os irmãos lá, oh meu Deus. Receba aí, ó, vai lá comprar um lanche, brincadeira. Esaú está com fome, e a fome deixa o cara vulnerável, deixa o cara sem entender muito. E Jacó vê uma oportunidade e fala assim: meu irmão querido, meu peludinho, Esaú, me dá primogenitura para mim, que eu te dou um prato de lentilhas aqui, um guisado, um prato top. Esaú fala assim: Esaú, que a gente tem tendência a ficar desesperado quando a gente está fraco, e as propostas vêm quando a gente está vulnerável e baixa a guarda. Davi quase morreu por Isbi-Benob quando ele baixa a guarda, porque ele está cansado. E o segredo às vezes é voltar atrás um pouco para recuar e pegar impulso. Esaú está cansado, Esaú está com fome. Esaú fala: para que me serve a primogenitura se eu vou morrer aqui? E ele negocia e troca. Esaú fala sim para a proposta. Fala para o seu irmão aí: às vezes é necessário dizer não. Tem muita gente dizendo sim para o que é para dizer não. Talvez é para dizer não para aquele menino que está te chamando no WhatsApp. E agora? Aproveita a hora, disfarça quando eu mudar de assunto, bloqueia ele aí, ou ela. Bloqueia. Bloqueia. Ó, depois da vigília, ó, no lugar de sempre, bloqueia. Temos que aprender a dizer não. E olha só, eu vou te mostrar na Bíblia aqui pessoas que falaram sim. Eva disse sim. Adão disse sim. A proposta da serpente e o pecado entra na terra. O profeta novo disse sim ao profeta velho e perdeu a sua vida. Sansão disse sim a Dalila e revelou seu segredo e teve um fim trágico. Salomão disse sim às muitas mulheres que trouxe adoração a outros deuses para Israel e acaba também de uma forma ruim. Acabe diz sim para Jezabel e é considerado um dos piores reis de Israel. Só que o nosso exemplo master, que é Jesus, Mateus capítulo 4, o diabo fala: transforma as pedras em pães. Jesus fala: não. Pula do monte, pula daqui do pináculo do templo, manda os anjos, não. Me adora, não.
Jesus, João 6, as pessoas querem fazer Jesus rei na terra, e Jesus entende que é muito maior. Jesus fala, não. No Getsêmani, Jesus fala, não. E na cruz, falaram assim para ele, desce daí, tu não é o Cristo, tu não tem poder. O ladrão da cruz fala, tu não é o Cristo, tu tem poder de salvar. E ele fala, não. Neemias também fala, não. E Jesus vive o propósito. Às vezes é necessário falar não. E por falar assim, Esaú meio que perde a promessa. Jacó faz um trâmite ali com a sua mãe. Seu pai já velho, ele bota uns pelos de animais. Seu pai chega e ele fala assim, prepara uma comida para o seu pai, para receber a bênção da primogenitura. Seu pai fala assim, Esaú, é você? E Jacó tenta engrossar a voz, mas não consegue. Sou eu. A voz é de Jacó. Ele chega perto aqui, ele vai tocar e vai sentir pelos. Ele olha, é Esaú. E libera a bênção sobre Jacó. Logo depois chega Esaú e percebe que perdeu a bênção. Só que Esaú fica revoltado porque, apesar de negociaram, ele não aceita aquilo que ele negociou, ele fica revoltado. Isaac e Rebeca falam assim para o seu filho Jacó, vá para a terra de Labão, que é irmão de Rebeca, vai lá, caça uma mulher, vive a sua vida. Jacó vai até a terra de onde ele vai se encontrar com Raquel. Chegando lá, ele vai se encontrar com uma mulher linda chamada Raquel. E ele fica apaixonado. E o texto fala que ele dá um beijo nela ao encontrar-se. Eu fiquei revoltado, falei, gente, que Jacó sem vergonha. Mas eu vi lá no texto original que esse beijo é um beijo na testa. E não era um beijo, lascar um beijo. Eu falei, nossa, Jacó, você tá demais, tem uns amigos aí. Gente, segura, Jacó. Jacó vai casar com ela, vai chegar e vai falar para o pai dela, eu quero casar com ela, Raquel. O pai fala assim, aqui em casa tem minhas regras. Vai trabalhar 7 anos para casar com ela. Minhas irmãs, jovens, adolescentes, jovens, olha bem quem você vai casar. Se ele não gosta de trabalhar, não é um bom partido. Não trabalha, mas acorda às 5 da manhã com um passarinho na mão, com gaiola. Não é só Suruí que tem isso? É só Suruí que tem isso? Aqui em Guapi também tem gente que... Não estou criticando isso não, tá, gente? Mas estou falando que tem gente que não faz nada, só faz isso, né? Enfim, não quero entrar nesse... Estou aqui no assunto polêmico aí. Mas enfim, tem aqui também, não tem? Vai instruir, eu passo a ver de manhã, eu tenho que resolver alguma coisa. Tanta gente, acho que o sol, não sei o que tem lá pros tizil, lá pros tizilzinhos, né? Tizil e canário, coleiro. Coleiro, tizil e canário. Enfim, olha para quem você vai casar. Pergunta para ele os propósitos dele. Se for um varão igual o Breno, assim pode casar. Trabalhador, bonito. Mas se for um cara que não gosta de trabalhar, não casa não. É melhor chorar agora uma semana e superar, se chorar a vida toda. Olha a profissão que ele quer escolher. Não atual não, a que ele quer viver. Não, atual não. Se minha esposa olhar para mim, estava lascado. Ainda vou virar ainda que eu quero ser ainda, que eu não virei ainda. Ajudante pedreiro ali, trabalhando, ganhando um pouquinho. Ela acreditou em mim. Se você estiver assistindo, meu amor, Deus te abençoe, eu já estou chegando. Se estiver online aí, valor, receba esse mistério. Ela acreditou em mim. Converse com a pessoa que está do seu lado, né? Do lado que eu digo que você quer conhecer. E aí, quais são os seus projetos para o futuro? Já pergunta assim: o que você quer ser? Meu sonho nada contra, tá, gente? Meu sonho é ser influencer, youtuber. Nada contra, é uma profissão. Mas além disso, você quer se formar em faculdade, quer trabalhar com o quê? Busque conhecer para amanhã não se decepcionar. Assim também os varões, os meninos.
Vê se ela faz uma comida legal. Frita um ovo aqui, ô menina. Faz um macarrão aqui, faz. Ovo é fácil, né? Faz um macarrão. Cozinha um feijão. Ah, não tenho medo da panela de pressão. Não, acontece, né? Acontece, pastor Godoy. Acontece, cara. Aí você não vai comer feijão depois de casar. Ou vai ter que ir lá na sua mãe comer feijão. Olha quem você vai casar. Jacó trabalha 7 anos. Chega a lua de mel, tomou uns gole lá de um negócio meio estranho. Aí tá lá a lua de mel, curtindo a beça. Quando ele vai voltar assim, a sua... Bebeu lá, voltou assim. Era a irmã mais velha de Raquel. O texto fala que ela tinha uns olhos pequenos, um olhar diferente. Isso, pastor, pastor. Esse aí, pastor, não posso falar que está gravando. Enfim, é um olhar diferente. Aí ele, meu Deus, Labão, minha casa, minhas regras, aqui casa mais velha. Mas eu quero Raquel, mais 7 anos. Oh, gente, 14 anos, o que Raquel tinha, gente? Raquel era muito linda, Raquel, não sei. Raquel talvez era igual a minha esposa, linda. 14 anos, vale. Ele vai lá e trabalha mais 14 anos. Eu tenho uma aplicação nesse texto, que o texto fala que ela tinha os olhos baços ou tenros. Tenros é pequeno, baço é sem brilho. Mas Raquel tinha um semblante muito bonito. Lia ou Leia é a igreja ou o tipo de crente que perdeu o brilho no olhar. Mas Raquel é um tipo de igreja e crente que tem um brilho no olhar. Eu louvo a Deus que a ICM é uma igreja que tem um brilho no olhar. Você chega a ver meio cabisbaixo quando você vê o irmão na portaria. Shalom. É uma igreja que tem um brilho, que tem visão de esperança, que vê futuro. Ela tem a presença do Espírito, ela tem um brilho no olhar. Ele casa com Raquel. O texto continua, gente, e eu entro onde a gente leu. Onde a gente leu, ele já está trabalhando ali mais de cerca de 20 anos. Ele já tem filhos. Ele vai ter concubinas. Ele vai ter alguns filhos e ele vai decidir voltar para a casa do seu pai, sabendo que ele tem um irmão querendo matar ele. Vocês se dão bem com seus irmãos? Amém. Jacó não, Jacó, o irmão queria matar ele. 7-1 Jacó, né, meu Deus? Era 7-1. Vocês pegam o cartão dos seus irmãos, vocês pagam? Jacó não pagava, não. Vocês pagam, né, gente? Paga, tá? Pelo amor de Deus, senão o Zazaú, o cara matou Jacó. Jacó decide voltar. Só que Jacó tá com medo, gente. Rapaz, ele vai me matar. Raquel, Leia, vai na frente. Se morrer, morreu vocês, olha só. A ideia de Jacó mandou a mulher ir na frente, mandou os servos ir na frente, com medo dos filhos, mandou dos servos, os animais, mandou presente, mandou o melhor, mandou tudo. Ele atravessa o rio. E o texto vai dizer que Jacó fica sozinho. Jacó fica sozinho. Primeiro, gente, Jacó ele decide enfrentar seus medos e voltar onde estava tudo dando errado. Jacó decide honrar seu irmão, apesar de todos os problemas, ele decide honrar. Deus tem palestrado comigo, só deixa eu pincelar isso aqui, honra em 3 tempos. Nossa igreja ensina muito sobre honra, e Deus tem falado comigo sobre honra em 3 tempos. Primeiro, honre os do passado. Aqueles que hoje não têm contato contigo, mas um dia já foi importante para você. Esaú já não tinha mais relevância nenhuma para ele. No quesito de finança, de nada, de aliança, ele já não tem mais aliança com Esaú. Mas ele decide honrar Esaú. Honra do presente. O texto fala que ele faz uma aliança lá com Labão, mesmo Labão sendo vacilão lá também, eles vacilaram um com o outro, mas ele honra. Deus tem falado comigo, honre os do passado. Hoje você não tem mais contato, mas faça questão de honrar. Fale bem. Ou se tente não falar mal. Mas me feriu. Não, mas é uma boa pessoa, não quero falar sobre isso. Honre. Honra não é na presença, também diz muito na ausência. Honre do presente, aqueles que estão do teu lado.
David é um amigo que tem me ajudado muito. Eu honro a vida desse garoto. Ele sabe que ele vai voar essas renações, ele vai voar. É um homem de Deus. A gente brinca, zoa, mas ele sabe a admiração que eu tenho por ele. E eu falo, cara, você vai voar. E honre o do futuro. Aqueles que você não tem contato, mas você quer estar perto. A gente é o resultado da média das 5 pessoas que a gente vive. E se você quer ser abençoado, você quer estar com pessoas, você tem que honrar pessoas. Tiago Brunet conta que ele, para ter acesso a um pastor que hoje ele é amigo, ele compra uma caneta de R$1.000 pro cara. E vou honrar esse cara, eu quero estar perto dele. O cara pega a caneta e joga assim, que ele já tinha um monte dessa. Para ele era uma qualquer, né? Tinha um Mont Blanc, um monte de caneta. Era uma qualquer, mas aquilo abriu uma porta para ele ter acesso a coisas maiores. Honra do passado, honra do presente, honra do futuro. Jacó enfrenta os medos. Jacó agora ficou para trás, com as pernas tremendo. Ai, será que Raquel já morreu lá na frente? De repente ele está indo, ele encontra um homem, ele começa a lutar com esse cara. Resumindo, esse cara era o próprio Deus encarnado, era uma teofania de Deus. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, quando fala um anjo, dá uma ideia de um anjo mensageiro, um anjo mais abaixo. Mas quando fala o anjo, a gente entende que é uma teofania, que é uma teo é Deus, e fania é tipo uma aparição, uma revelação, uma encarnação, uma teofania de Deus. E ele começa a ter uma discussão a madrugada toda. Me abençoa, me abençoa, me abençoa. E eles começam a lutar. É uma luta, gente, que, poxa, é um homem lutando com um Deus, com o próprio Deus encarnado ali, uma teofania. E ele está lutando. Eu já vou começar a encerrar aqui. Já pode preparar aqui os dois aqui, ó, vocês dois. Breno, Leozinho aí, Gil, todo mundo. Pode me ajudar aqui. Isso. Eles estão lutando. Já pode apagar as luzes aqui, pode ficar sentado por enquanto, mas apaga as luzes, diminui a luz do salão. Estão lutando. O anjo vai fazer uma pergunta, o anjo do Senhor faz uma pergunta: qual é o seu nome? Essa pergunta, gente, é uma pergunta muito profunda. A última vez que ele foi perguntado qual é o seu nome, ele tinha respondido uma mentira. Nem Jacó sabia mais quem ele era. O nome Jacó significa suplantador, traduzindo para um português mais claro, tipo enganador, trapaceiro, negociador. É um cara que negocia a qualquer custo, é um cara... Quando ele é perguntado por seu pai Isaac, ele fala: meu nome é Esaú. Mas agora Jacó tem a oportunidade de revelar quem verdadeiramente ele é. Porque mediante esse momento que a gente vai fazer aqui, não há espaço para máscaras. Não adianta você chegar para Deus dizendo o personagem que você faz na igreja. O personagem, a performance, não. Mediante ao Senhor não tem personagem, não tem performance, não tem patente, não tem potência, não tem currículo, não tem diploma, não tem qualificação, não tem doutorado, pós-graduação. Mediante a presença não tem como a gente criar uma resistência, uma máscara, um personagem. Eu sou o doutor Isaac, não. Mediante a presença eu sou o Isaac, aquele que me formou no ventre, aquele que erra direto, mas precisa de perdão. O Isaac que volta e meia dá mole mesmo, é vacilão como qualquer um, a gente erra, a gente vacila, mas está aqui humilde falando: Senhor, me perdoa, Senhor, eu preciso mudar. É aquele que às vezes fala demais mesmo, aquele que erra, às vezes aquele que mas aqui está aqui, não estou criando um personagem, está aqui, é você que está aqui, que ficou na porta, no louvor, no bistrô, aqui sentado, é você mesmo, você que está aqui, que talvez está falando aqui: não, eu tenho que manter a pose, eu tenho que manter a estrutura,
altura. Eu tenho um nome a zelar, é a minha reputação. Não. Mediante a presença do Senhor, não tem como criar um nome fictício, Esaú, um nome de alguém. Não. Fala quem você é para Deus. Fala: Senhor, sou eu, o que mentiu, o que enganou, aquele que deu mole, aquele que fez sexo antes do casamento, aquele que viu coisa que não era para ver, aquele que fez coisa errada, aquele que usou cocaína, aquele que usou maconha, aquele que se prostituiu. Revela para Deus, porque quando a gente mostra quem verdadeiramente a gente é para Deus, uma nova identidade é gerada em nós. Talvez você entrou aqui um Jacó, mas vai sair daqui Israel. Pode louvar. Se quiser ficar de pé, se você puder, tiver energia ainda. Se você rasgar os céus apenas mais uma vez. Nesse momento, fala para Deus quem você é. Se você descer e fizer seus grandes feitos de novo. Fala: eu tô aqui, Jesus. Todo errado, mas tô aqui. Como nos tempos passados, sopra seu braço forte, ó grande Deus. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou marcar a sua vida diante do seu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha. Sim. Eu elevo o nível. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do seu altar. Ô Jacó, talvez tu fugiu de um encontro. Talvez, Jacó, você fugiu, mas hoje ele marcou um encontro contigo. Deixa o céu descer. O encontro com Deus não dá para criar personagens. Não dá para dar desculpa pro líder Xande.
A gente dá desculpa. Pro líder a gente fala, pro pastor a gente fala, pro professor, pro patrão a gente fala. Não foi por causa de... Mas com Deus não dá para criar uma desculpa. Não dá para criar um personagem, criar uma... Ele sabe quem você é. Ele te conhece. Ele sabe o que tu fez no verão passado. Mas mesmo sabendo quem você é, Ele fez questão de ter um encontro contigo para poder mudar a tua história. Talvez tem gente aqui que fez tanta coisa que o Deus e o mundo duvida. Mas é para você essa mensagem. Tem uma nova história para você. Quando Deus se revela para Moisés, Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por que Deus não se revela como Deus de Israel? Porque Deus faz questão de mostrar que Ele é o Deus do Abraão que obedece, do Isaac que decide se entregar na oração, mas também é o Deus de Jacó que falhou, que errou. Deus é o Deus de gente boazinha, que talvez não errou tanto, mas Deus também é Deus de gente que deu mole na vida, que caiu, que quebrou a cara, que conheceu o mundão, que fez besteira, falava palavrão. Mas Deus é o Deus daquele que transforma em uma nova história, e hoje Ele está aqui para transformar a tua história. O meu clamor esta noite é: Deus quer te dar um toque diferente. Deus tocou Jacó. No toque de Jacó, tira os ossos para a região da sua cintura. Depois que Jacó tem um encontro com Deus e vira Israel, ele começa a mancar. Imagina Jacó mancando, gente, chegando em casa. Jacó está mancando, gente, porque está com a junta aqui solta. Mas se tu perguntar, Jacó, tu se arrepende dessa marca, Jacó? Jacó pode falar: é desconfortável, mas toda vez que eu ando essa marca aqui, eu sinto ela, eu vejo ela, eu lembro de onde eu vim, quem eu era. Às vezes Deus permite marcas, carrega a cama nas costas como aquele paralítico, para a gente nunca esquecer de onde a gente veio, Jande. Eu queria convidar você aqui à frente, jovem. Se você sente um desejo de receber uma marca de Deus, e a marca de Deus hoje não é você mancar, não, gente. A marca de Deus hoje é você lembrar desse culto, e quando chegar durante a semana que vem, o mês que vem, você está alimentado para continuar 2025, 26 e romper. Cadê você? Cadê você que quer ser cheio e marcado e avivado? Vem aqui no altar e eu vou orar por você. A gente vai clamar. Se quiser, empurra as cadeiras para lá. Mas vamos clamar. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, sumar, crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Sim, adore, adore. E tu és meu. Sim, sim. Oh, Sim, sim. Sim. tua
Tua graça cobre os meus temores, Tua forte mão me guiará. Se eu estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. E ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu, e Tu és meu. E Tu enquanto tu ministrava aqui, Vaso, Deus só falava, Ele está na minha aljava. Quem tu te confie, sobre as águas eu caminho. O Senhor, Ele está na minha aljava, Isaac. Você é uma flecha potente. Não sei para onde Ele vai te direcionar, Vaso. Do que já estive, mas deixa Ele te guiar. Será mais firme. A flecha não escolhe onde Ele quer ir, cara. Mas ela cumpre o propósito agora designada. Tu é flecha, Vaso, tu é flecha. Deixa a mão do arqueiro te direcionar, cara. E viva esse propósito. Isso. Os pastores me ajudando aqui a clamar, pastoras. Isso. Clame. Que a mim, para quem tu nem te confie, sobre as águas eu caminho, Senhor, em Tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor. Tu és santo, ó Senhor. Isso, sim. Mais. Sim. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que viverei. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Oh, a morte venceste, o vento rompeste, e a tua face agora está. Pois ressuscitar, você viver, diga teu. Segura. Pastora, segura as mãos dela, as duas mãos dela. Porque a mão dela vai curar, a mão dela vai abençoar. As suas mãos vão ser bênção. Comece a tocar. Comece a profetizar. Ele não te chamou para ser mais uma, não. Para ser mais uma tem muita gente.
nas tuas mãos tem algo que não tem vem muitas. como labareda de fogo. Faz assim, receba. Vem como Receba. labareda Receba. de fogo. Receba. E pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo. E pousa sobre cada um de nós. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Aviva no Senhor, aviva no Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com labareda de fogo. Remanda lá manaciando, revar. E papá subicando que manaciando, revar. Dorema macicando que manaia. Doremanai, dorevaciando, revar. Doremanalai, dorevacicando, revar. Doremai, dorevaciando, revar. Doreva. Rafael. Qual o nome dele? Eu esqueci o nome dele, Ian. Timóteo 3:1. Quem deseja episcopado, excelente obra deseja. Enquanto tu adorava, Deus falava: receba a unção pastoral, vaso. Quem deseja episcopado, excelente obra deseja. Receba a unção para as nações. Envio. Sonha mesmo, projeta mesmo, pensa mesmo. Ele te chamou com um grande propósito. Timóteo 3:1, lê depois. Os leões estão rugindo. Um dia eu vou sentar para te ouvir. Eu vou sentar para te ouvir. E vidas vão se render aos teus pés de Jesus. Todos que são contra ti, ó Jeová. Isso. Remanaciando, nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, do palácio não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte. Só os jovens adorando. Clame aí, clame. Clame aí, clame. A sombra do eu quero ouvir você clamar, eu quero ouvir você clamar. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei. Eu não temo espanto noturno, deixe que ande na escuridão. Eu não sei como é que você vai sair daqui. Qual é a marca que Deus te marcou aqui? Para Jacó era uma perna mancando. Eu não sei a marca que Ele te marcou aqui. Subiando, rebabaciando, revasse. Mas uma nova identidade tem para você. Talvez te chamavam de tanta coisa lá fora. Mesmo sendo crente, te chamava de muita coisa. Olha lá o 71, olha lá o sem vergonha, olha lá. A partir
partir de hoje, uma nova identidade. Eu profetizo para a minha geração de adolescentes, uma geração avivada, uma geração que honra pai, que honra mãe, que vai dar orgulho para os pais. O mundo quer envolver com as drogas, com a libertinagem, mas ainda há remanescentes aqui. Ainda há 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Seu olhar me consome. Talvez nessa hora nas praças estão lá, ó, bebendo Skol, Brahma, fumando cigarro, cocaína, droga. Aproximei, permaneci. Mas aqui em Guapi ainda tem remanescentes. Me consumir. É papá subiando, revaia. E eu sou todo fogo em zona. Gente, eu queria calabaciando, revassa. Gente, orei papá subiando, revaia. Gente, orei vaciando, revaia. Todos os outros isso, enche os músicos, Jesus. Todos os outros amores. Ainda mananciando, aproximei, permaneci. O seu olhar me consumiu. E eu sou todo seu. Eu vou encerrar aqui. O seu olhar me consumiu. E eu sou. Antes de eu orar aqui por vocês, antes de orar por vocês, porventura entrou alguém aqui afastado ou afastada dos caminhos do Senhor e decide hoje voltar para Jesus? Tem alguém em nosso meio hoje que deseja fazer uma aliança com Jesus? Tem alguém aqui hoje? Afastado, afastada, ou não é cristão, mas ficou até meia-noite aqui. Não é possível que você, oh meu Deus, tu é crente e nem sabe, tu tá longe, mas tá dentro. Não é você que está afastado ou afastada e quer voltar hoje, precisa voltar hoje? Se não tem, você, se puder, abraça o irmão que está do seu lado, intercede por ele. Eu oro aqui, sela isso, Jesus, sela alianças aqui, Pai. Sela alianças aqui, Pai. Sela alianças aqui. Estamos no mês da aliança. É um influenciando o outro para oração, vaso. A partir de hoje é assim. Já acorda de manhã, já orou hoje, vaso? Já manda assim hoje. Já acorda de madrugada amanhã, 6 horas da manhã, já orou hoje? Ó, estava na vigília ontem, não, vaso? Já acorda orando. Tomou café? Ora. Almoçou? Ora, ora. Vou orar aqui, encerro. Senhor Jesus, Pai, meu Rei da glória, a Tua palavra foi pregada, Pai. O Jacó, Senhor, mentiroso, virou Israel, príncipe do Senhor. Aqui neste altar estão príncipes e princesas. Lá fora é chamada de um monte de coisa. Era chamada, mas agora é príncipe e princesa. Ô Jesus, toca, Senhor, eles de uma forma incrível, Pai. Renova eles aqui, é Pai. o meu sustento. E que não seja aqui, Senhor, no altar, mas quando chegar em casa, quando chegar no trabalho, na faculdade, na escola, no Instagram, no Facebook, a sua voz seja com eles, Pai. A minha geração será marcada por avivamento. Em nome de Jesus. Eleva o nível, amém, eleva o nível. Vem, filho amado, vem como estás. Vem.
filho amado, vem como está. Que ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, suas feridas sararei. Oh, vem, filho amado,